Olá, eu sou o professor Ricardo Risso Vinha, professor da disciplina Esporte na Graduação, da Teoria Prática da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Hoje nós trabalharemos o tema Esporte, Atividade Física e Lazer. Ao tratar do tema ou da tríade Esporte, Atividade Física e Lazer, é importante resgatar o tema lazer como um direito social. E esse direito ele é assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 24, onde se institui o direito ao lazer e à qualidade no tempo livre, e o lazer também é garantido na nossa Constituição Federativa do Brasil. Então, ao se tratar do tema lazer e conectar com a atividade física e até mesmo na promoção da saúde, é fundamental que nós tenhamos em mente que o lazer é um direito do cidadão. O lazer pode ser abordado de diversas maneiras. Uma delas é a gente pensar o lazer no âmbito do senso comum, o lazer nosso do dia a dia. Todos nós temos o tempo livre e temos diversas possibilidades de atuação nas atividades de lazer. Nós vemos hoje o lazer propagado em diversas marcas, até mesmo no anúncio de imobiliárias, na proposta de candidatos a cargos públicos, a valorização do tempo do lazer. Mas, por outro lado, o lazer vem se constituindo como um campo acadêmico e científico importante em termos de estudos. Hoje nós temos associações mundiais que estudam o lazer, vinculadas a universidades de ponta e que entendem a importância de estudar o tempo livre das pessoas. É fundamental destacar aqui para vocês como a Universidade de São Paulo vem trabalhando com as questões ligadas ao lazer e como conectar essas questões ao tempo livre, em especial, aqui no caso, na prática da atividade física, inclusive para a promoção da saúde. Nós temos diversos autores hoje no mundo que estudam a temática do lazer e, evidentemente, não há concordância dos termos ligados ao lazer, mas existe uma predominância que nós temos hoje 5 conteúdos culturais ligados ao lazer. Seriam eles o lazer artístico, que seriam aquelas pessoas que no tempo livre buscam atividades ligadas às manifestações artísticas das mais variadas, como a ida ao teatro, ao cinema. Nós temos também os chamados conteúdos intelectuais do lazer, que são aquelas pessoas que buscam no seu tempo livre atividades como leitura, jogos como xadrez, que envolvem de alguma forma o intelecto. Nós temos também os chamados conteúdos manuais do lazer, que são aquelas pessoas que no seu tempo livre buscam atividades de manipulação, atividades ligadas ao artesanato, a capacidade mesmo de manipulação de coisas das mais variadas. Temos também os conteúdos sociais do lazer, que são aquelas pessoas no seu tempo livre que buscam o relacionamento face a face, a busca por lugares como bares, cafés, encontrar outras pessoas, enfim. E, não menos importante e com ênfase para a atividade que nós temos hoje em aula, os chamados conteúdos físico-esportivos do lazer. Aquelas pessoas que no seu tempo livre, elas buscam atividades físicas das mais variadas, que envolvem desde as atividades esportivas coletivas, jogos de vôlei, de basquete, futebol, entre outros, até mesmo práticas mais isoladas, como a prática, por exemplo, de uma corrida ao ar livre ou mesmo o contato com a natureza. É importante entender nesse último conteúdo cultural, o físico-esportivo, que é uma atividade onde prevalece o movimento. E é o entendimento dos autores que estudam o lazer que seria importantíssimo que nós tivéssemos todos esses conteúdos culturais ou todas essas atividades no nosso tempo livre. Mas, por outro lado, nós sabemos que por predileção ou mesmo pela busca de atividades que muitas vezes estão ali disponíveis, nós temos alguns conteúdos mais fortalecidos em detrimento de outros. Eu gostaria aqui de ressaltar, para efeitos da nossa aula do esporte na graduação Teoria Prática, a importância do conteúdo físico e esportivo do lazer e como as pessoas deveriam considerar a atividade física, a prática do esporte como uma atividade de lazer no seu tempo livre. Ao tratar desses 5 conteúdos culturais que eu acabei de descrever e a ênfase no interesse físico e esportivo do lazer,
É importante destacar como as universidades pelo mundo têm procurado estimular a prática da atividade física. É um enorme desafio, até porque isso coaduna com a expectativa de diversas políticas públicas para incentivar a prática da atividade física no combate, inclusive, ao sedentarismo. O sedentarismo é um dos males que contribuem, por exemplo, para a alta taxa de obesidade em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, as universidades em nível mundial, elas têm procurado desenvolver programas que estimulem os seus estudantes e a sociedade de uma forma geral para a prática da atividade física. Bom, e como as universidades poderiam então estimular o estudo do lazer? Uma das possibilidades é estimular os centros de pesquisa nessa temática. Eu tenho acompanhado diversas iniciativas pelo mundo no sentido de estimular o estudo do lazer. E esse estudo ele mostra uma tendência de valorização cada vez maior da prática da atividade física dentro do ambiente do lazer. Ou seja, como estimular a prática do movimento, a prática da atividade física e a prática do esporte no tempo livre das pessoas. Eu posso certamente configurar isso como uma tendência de diversos institutos pelo mundo que entendem a importância do lazer no direito do cidadão e também no cotidiano das pessoas. Bem, e nesse âmbito, como as universidades podem colaborar com o estudo do lazer e podem colaborar inclusive com essa tendência de estudar esse direito social como uma prática importante para a vida do cidadão? No caso da Universidade de São Paulo, se nós considerarmos o próprio espaço da universidade como bastante propício para a prática da atividade física, não só no espaço da cidade universitária, onde comprovadamente nós temos diversos equipamentos que foram construídos para a prática da atividade física e esporte, como o caso da Raia Olímpica, do CPUSP, mas também os outros campi da Universidade de São Paulo, seja na capital, seja no interior, onde nós encontramos diversos espaços que foram formalmente constituídos para a prática da atividade física e do esporte, mas também outros que são informais e que podem ser aproveitados tanto pelos alunos como pela própria comunidade. Hoje, de forma inequívoca, nós temos a Universidade de São Paulo, seja aqui na capital, seja no interior, respondendo como um espaço importante para a sociedade da prática da atividade física e do esporte no tempo livre. Isso acontece nos intervalos de aula, isso acontece nos finais de semana, e a Universidade de São Paulo tem se preparado para receber da forma mais ampla possível a sociedade, encorajando para a prática da atividade física e do esporte. Nesse sentido, a própria Universidade de São Paulo tem estimulado em nível acadêmico os centros de pesquisa em estudo do lazer. Eu venho de um deles, lidero o Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer, onde nós temos a oportunidade de investigar essa prática da atividade física e do esporte no tempo livre dos cidadãos. Por todos os argumentos que foram aqui constituídos, eu gostaria de encorajar você, aluno, a pensar na prática da atividade física e do esporte como um conteúdo importante no seu tempo livre e no seu lazer. Se nós entendermos a Universidade de São Paulo como um espaço propício para a prática da atividade física e do esporte, nós podemos entender, inclusive, esses elementos no combate ao sedentarismo, no combate à obesidade, ao combate de uma série de doenças que se manifestam pela falta da prática da atividade física e do esporte. É evidente que nós não vamos deixar de considerar os outros possíveis conteúdos culturais como já abordados aqui, os artísticos, os intelectuais, os sociais, inclusive os manuais. Mas a prática da atividade física e esporte acaba sendo bastante importante quando nós temos um ambiente tão propício para essa prática na Universidade de São Paulo. Seja a Universidade de São Paulo na capital, seja os campi do interior, onde nós vamos encontrar diversos espaços para a prática da atividade física e do esporte. Então, gostaria de encorajar a todos vocês para que pratiquem atividade física e esporte e considerem essa prática no vosso tempo livre.